E aí, pessoal, tudo bem? Bruno Soares aqui diretamente do Curitiba, Novos Olhares. Estamos no Sindicato dos Advogados do Estado Estado do do Paraná. Olha só que legal. Muito bem, Bruno, bem-vindo, né? Hoje é um dia especial, nós estamos em eleições aqui no Eleições, sindicato. exatamente. O Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná é uma entidade que foi fundada em 2 de dezembro de 1988, é o ano da promulgação da Constituição do Brasil, e já, portanto, existe há 35 anos, né? E Sim, ele se renova com as eleições sempre da presidência e diretoria, né? Normalmente é uma diretoria composta de 20 advogados e advogadas, né? Agora nós excedemos um pouquinho, estamos com 21 membros na chapa, sim, porque realmente tivemos aporte de advogados que vêm somar. Então essas eleições, elas ocorrem no dia 26 de julho, né, que nós estamos, das 9 da manhã às 18 horas. Além da votação por papel, a tradicional, sufrágio, nós temos a urna aqui sim. na sede do sindicato, Aham. nós também inovamos a partir da pandemia com o voto à distância, o voto virtual, que Sim. pode ser realizado pelo WhatsApp ou pelo e-mail do próprio Sinap. Sim, uma forma de facilitar também o processo, né? Às vezes tem alguém que pode ser que não consiga vir naquele dia, né, e tal. Exatamente. E se nós, para você ter uma ideia, 3 diretores estão, porque hoje é uma sexta-feira, estão em trabalho externo e não puderam vir na sexta-feira aqui. Então, 3 diretores da própria chapa Sim, vão fazer o voto em trânsito, vão usar o sim, WhatsApp, fazer o voto. E esse objetivo também para que todos os advogados das empresas que são abrangidas pelo sindicato, várias empresas, por exemplo, vou citar empresas de economia mista, que são a Copel, a Sanepar, a Coab, a Coapar, a URBS, que também hoje eles estão em expediente, em trabalho, né? Então, em sim. vez de sair da empresa, correr na hora do almoço aqui e tal, não, eles podem fazer a sua votação diretamente do seu celular ou pelo e-mail também, faz a votação, né? Não precisa Sim. vir até aqui no sindicato. Legal. E sobre a atuação do sindicato, né? Para quem ainda não conhece muito, fala um Aham. pouco, né, como é que funciona o sindicato para as pessoas poderem conhecer. Pois é, Bruno, eu vou te dar uma informação assim que para mim dói muito e firme no coração, porque se nós dois descermos agora aqui no calçadão da Rua 15, viermos aí um cidadão engravatado como eu, a gente desconfiar, eu acho que é advogado, vamos lá. O senhor é advogado? Sou advogado. Sou advogado, sim. Conhece o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná? Não, já ouvi falar, pouco sabe, e é impressionante. Nós estamos na capital, né? Sim, Então isso me dói muito e por conta disso que há 5 anos na minha gestão, que eu estou há 6 anos, nós temos programas de rádio e televisão justamente para divulgar o máximo. sim, Temos as nossas próprias mídias sociais, temos nosso canal de YouTube, fazemos periodicamente eventos para congregar a classe, né? Então existe o pessoas que desconhecimento. não conhecem, né? Exatamente. Nós Sim, temos atualmente em torno de 90 mil advogados em aham, atividade no estado do Paraná. bastante gente. E, né, agora, qual é o objeto do sindicato? O objeto do sindicato são os advogados seletistas, os advogados empregados. Então, na advocacia tem a Sociedade dos Advogados, que tem uma particularidade, ela não é registrada na junta comercial. Quem faz esse papel de registro de um contrato social de uma sociedade de advogado é a própria OAB. Aham, Então, a OAB funciona como se fosse uma junta comercial, é registrado lá uma sociedade de advogado. E essa sociedade de advogados, para ter os advogados que trabalham nela, ela tem 3 formas. Uma forma é o advogado associado, onde sim, ele se associa à própria entidade. Ele pode ser sócio da entidade ou ele pode ser contratado realmente como funcionário sim, regime CLT, né? Então, esse contratado, regime CLT, é que é o objeto do sindicato. Então, é ele que nós defendemos no sentido de promover o contrato coletivo de trabalho. Então, a cada ano, nós promovemos o contrato coletivo de trabalho para regularizar a atividade, regulamentar a atividade com o patrão dele, né? sim.
E eu digo com muita satisfação, nos 6 anos que estou como presidente, todos os contratos coletivos da nossa gestão são renovados no ano seguinte. Olha só Eu que não disse bacana. metade, não disse um terço, Bruno, eu disse todos. Todos. Isso significa que, para o empregador, é um instrumento balizador necessário. Sim. Ele vê assim uma segurança jurídica até, né? Por quê? Porque o contrato ele prevê banco de horas, ele prevê ascensão na carreira, ele prevê uma série de situações e fica devidamente registrado quando se firma esse contrato coletivo de trabalho. Sim. Bom, então ficou bem explicado, né, para quem não conhecia ainda. E qualquer dúvida que ainda tenham, pode estar entrando em contato, né, com o sindicato, que com certeza eles vão ter o maior prazer de estar explicando tudo como é que funciona. Bem simples o acesso. www.sinappr.org. Sinappr, tudo junto, .org. Faça o acesso, aí você vai ter todos os canais para conversar. Você é advogado de todo o estado do Paraná, é convidado a vir participar da Casa do Advogado. É aqui que nós estamos para recebê-los, né? E exatamente para isso, além de divulgar, para fomentar o ingresso de novos associados e trabalhar em cima desses contratos coletivos, desse trabalho, né? Sim. Também recebemos, e acontece, Bruno, infelizmente, nós recebemos também denúncias. Sim. Denúncias de tentativa de burlar esse sistema de trabalho, enfim, das mais diversas. Eu quero, para ilustrar, eu vou citar uma. Nós tivemos na época da pandemia, por exemplo, uma certa empresa aqui em Curitiba que quis exigir que os advogados não trabalhassem nas suas casas, em home office, e viessem presencialmente no escritório. Aí a nossa delegada do sindicato entrou em contato com o diretor jurídico, foi desacatada por esse diretor, ela como advogada... Falta de respeito, né? Foi desacatada, chamando, e não nos restou outra situação que não demandarmos a Justiça do Trabalho, que no mesmo dia concedeu uma liminar para que todos os advogados permanecessem nas suas casas fazendo o seu trabalho em home office. Mas eu digo para você, Bruno, teve prejuízo para a empresa? Não teve, nem para essa, nem para nenhuma. Por quê? O trabalho do advogado em home office, nós temos dados, temos informações, ele aumenta em produção e produtividade. Então não há prejuízo para os escritórios em que o advogado possa trabalhar direto da sua residência, o advogado, ele vai produzir bem, vai produzir até mais do que produzia no escritório. Foi exatamente o que aconteceu com essa questão da pandemia, onde muitas pessoas tiveram que se adaptar e viram que é possível você sim trabalhar em home office, né? Você se organizando, fazendo tudo certinho, você consegue manter uma produtividade boa e até aumentada, né? Porque questão de funcionário ali, eles não têm o tempo de deslocamento para poder ir e voltar, ele acaba ganhando um pouco mais de tempo, né? Então foi uma coisa que deu muito certo. Mesmo porque nós, advogados, experimentamos uma grande mudança, coisa de 7, 8 anos, que é a implementação dos processos de forma virtual, né? Então, vários setores jurídicos, né? Em Paraná é o Projude, tem a Justiça Federal também, a Justiça do Trabalho, passaram para virtual. Então, nós, como advogados, podemos acessar nossos processos 24 horas por dia, 7 dias da semana. Tá? Então, muito mais fácil, né? Não existe aquela situação a gente chama de carga, onde o advogado tem que buscar no fórum, ou auxiliar daquele escritório, traz fisicamente o processo ao escritório e o advogado lê, folhear e está guardado lá na sede daquele escritório. Então, evidentemente, não tinha como fazer home office, porque o processo está ali, o advogado tem que fazer a leitura ali, peticionar, imprimir a petição e ia protocolar no fórum. Não existe mais isso. Então, hoje é processo completamente virtual. Então, o advogado, da onde ele estiver... Agilizou o processo bastante, né? Se ele quiser... Tem gente, por exemplo, que gosta de peticionar na madrugada. Aquele silêncio, tranquilo, não tem problema. 10 horas, 11 horas, meia-noite, ele pode entrar no processo, fazer a sua petição e
cumprir aquele prazo. Não há problema nenhum. Aliás, os prazos até se estenderam, né? Sim. Antigamente o fórum ficava aberto até as 18 horas e tal. Hoje se estendeu até meia-noite. Então você tem todo um tempo ainda, à noite, para fazer, está cumprindo o prazo naquele dia, se o prazo for o prazo final. Ótimo. Ok? Beleza, então muito obrigado pela atenção agradeço, e Bruno, pela participação aqui Bem-vindo. no Curitiba Novos Olhares. E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui, estamos dessa vez com a Débora, que está participando aqui também do processo de votação aqui hoje, né, do dia. E fala um pouquinho sobre a sua carreira, a sua área de atuação, né, na advocacia também, para a gente poder conhecer um pouco mais, né? Claro, claro, muito prazer, né? Eu agradeço muito pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui. Eu já integro o sindicato há muitos anos já, né? Pelo menos aí há 5 anos, né? Muito bacana. E hoje componho, né, com muita satisfação a chapa também, né? Que esperamos, inclusive, aí pelo resultado das eleições, né? Desse pleito. E com, assim, muito ânimo, a gente também vem desenvolvendo alguns trabalhos aqui pelo sindicato, com colunas do direito imobiliário, né? Legal. Através do programa que nós temos hoje veiculado aí pela TV Profissão, né? 13.2, canal aberto. Então temos aí hoje o Sinap, né? Com o Sinap, que é o Sinap com um programa praticamente, né, passa 2 vezes por semana, acho que em horários fixos e mais aí os horários alternativos também, né? Todo mundo poder assistir, independente do horário. Exatamente, quando são aí também informadas, né, notícias do sindicato, enfim, jurisprudência, legislação, para deixar todo mundo sempre aí antenado em relação às mudanças, né, aquilo que acontece no âmbito jurídico. E eu tenho aí também a grata satisfação de ter uma coluna de direito imobiliário no programa, né? Onde eu também transmito informações do direito imobiliário, seja aí com polêmicas relacionadas à área, com legislação, com atualidades, para que as pessoas possam ter sempre esse contato com essa área do direito que é tão importante. Exatamente. Né? Porque nada, né, a gente está falando do nosso bem da vida, que é o imóvel. Né? Sim, super importante, né? Todo mundo precisa de ter o seu imóvel, né, para poder morar, ou próprio ou alugado, né? Todo mundo tem que ter, e é um bem para sua família, né? Exatamente, então todo mundo depende de um imóvel, né? A gente sempre precisa falar sobre esse bem tão importante que muitas vezes, né, a gente vai deixando, né? É tão comum, mas sempre dá um problema, né? E a gente sempre ressalta as questões aí, né, de registro, importância, regularização, então todos os aspectos relacionados, né, compra, venda, locação, enfim. Então, são assuntos que são bem comuns, né, que a gente trata na coluna. Também escrevo, né, para alguns jornais da capital, né, Diário Indústria e Comércio, também sou colunista lá. Né, escrevo para o Migalhas também, tem uma página do autor, também semanalmente a gente publica lá. Além do que eu tenho um programa de TV também, um programa semanal também na TV Profissão, canal 13.2, né, temos lá também 3 horários fixos na grade, passando em horários alternados diariamente, também nos demais dias. E lá a gente traz vários aspectos relacionados à área jurídica, direito e justiça. Então lá temos convidados que vêm muitas vezes falar de áreas que parece que não se comunicam com o direito, mas quando a gente começa a conversar, a gente um pouco a ver, puxa né? ali, né? Acaba encaixando. Por isso que eu sempre falo, o direito está em tudo, né? É verdade. Direito está em tudo, não dá para fugir, né? Então a gente aborda essas temáticas lá, 1 hora de programa sempre também, e temos aí tido bastante sucesso, né, com esse programa, porque de leva informação, né? Com certeza, super importante. Hoje em dia, quanto mais informação você tiver acesso, você vai não errar, né, umas questões ali fundamentais, né? Exatamente, Bruno, porque acho que a população atualmente ela está precisando muito de informação, informação de qualidade, informação realmente que ela possa ter certeza de que é aquilo mesmo, né? Porque o Google tá aí, né? Hoje o Google em dia, fala qualquer coisa, né? Hoje em dia você pode pesquisar de uma forma rasa ou você pode pesquisar de uma forma com fontes confiáveis, né? Pessoas que já têm um trabalho já reconhecido de muitos anos. Você fica a seu critério, mas informação hoje em dia tem, né? Não tem essa desculpa, mas a gente acaba tendo que filtrar nessa questão da informação também. Exatamente, e por isso que o programa ele foi criado com esse propósito, né? Tem essa intenção de transmitir a informação de qualidade, né? Que todos possam realmente, né, ter a credibilidade necessária, né? Que eu acho que é a palavra-chave aqui. E claro, antes de mais nada, né, depois disso que eu falei, né, eu preciso voltar um pouquinho porque eu sou advogada de carreira,
né? Já atuo aí há 18 anos no cenário jurídico e só no direito imobiliário, que sou advogada imobiliarista, né? Há 12 para 13 anos já. Sim, bastante Então, experiência, já passou uma por coisinha bastante coisa já, né? E eu falo para você que apesar de um tempo aí de estrada, né, que ainda considero que é pouco, mas assim, eu todo dia estou me surpreendendo com alguma Sim, coisa. parece alguma coisa que a gente não imaginava. Não imaginava, porque o direito ele é assim, né? Ele te surpreende, né? Por isso que eu acho que é difícil você dizer que você vai enjoar de ser advogado. Você pode cansar, você pode se desgastar, você pode se estressar, você pode ter um piripaque, mas você não vai enjoar, porque é uma profissão que não tem, sabe? É todo dia, né? Um caso diferente, né? Uma situação... Exato. Pelo menos na minha área, sim, claro, tem advocacias que, né, são mais massivas, que são casos repetitivos, mas não é o que eu faço, sabe, Bruno? No meu caso é a advocacia de boutique, então são sempre casos bastante específicos, normalmente aquele caso bastante crítico que chega pra gente tentar achar uma solução. Então, amo fazer o que eu faço. Que bom. Isso é o importante, né? Você trabalhar com aquilo que você gosta, acho que é o fundamental, e quem tem essa possibilidade, com certeza, acaba sendo muito mais feliz. Exato. Além de como você consegue tempo para poder fazer tudo isso, né? Porque, como você comentou aí, tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa. Todo mundo me pergunta, mas como que você faz? A rotina deve ser bem organizadinha, porque senão não tem jeito, Isso, né? aí ainda dou aula aí nos tempos vagos. Na aula de Direito Imobiliário também tenho algumas cadeiras em algumas universidades do país. E, né, com as colunas, enfim, gravo os vídeos também para as colunas, então a gente acaba tendo que se dividir bastante. Sou empresária também, olha só. na área da regularização fundiária. Temos uma empresa, né, inclusive o meu sócio, o Ney Daniel, que é secretário-geral aqui, e a gente faz, né, todo esse trabalho de regularizar em massa esses imóveis, né, que padecem aí do vício da irregularidade. Beleza. Muito obrigado pela participação aqui no Curitiba Novos Olhares e bons trabalhos e sucesso aí em sua carreira, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Um abraço a todos. E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos. Estamos agora com o Valdir, que vai participar aqui. E, Valdir, pode falar um pouquinho sobre a sua área de atuação aqui para a gente poder conhecer um pouco mais do seu trabalho, né? Eu me formei em advogado no ano de 2000. Então já estamos aí com 24 anos. Olha só, de advocacia. Muita experiência, hein? Eu iniciei a advocacia na área previdenciária, atuei em torno assim, de uns 10 anos, mas depois a gente se especializou mais na área trabalhista e, consequentemente, vim para o sindicato através desse trabalho na área trabalhista e estou aqui já há uns 10 anos também. Sim. Atuando. A gente tem assim um espírito mais social, né, de atender de forma coletiva a sociedade, e a gente sempre acredita na importância da lei para o desenvolvimento da sociedade, né? Com certeza. Então, sem a lei, a sociedade não se organiza. Fica solta ali e infelizmente acontece muita coisa errada porque as pessoas não têm condição, não têm a condição que tem que respeitar as leis, né? Então as leis foram feitas porque se as pessoas agissem corretamente, seria ótimo, mas ter as leis, infelizmente tem que ter as punições, né? E o sindicato tem esse papel de fazer uma norma específica para a atividade do advogado contratado por empresas, as maiores empresas, né? E estipula o mínimo das condições para ter um contrato mais saudável, né? Então, sem essas normas, geralmente há um desequilíbrio, porque grandes empresas, corporações querem, né, desejam tirar o máximo do profissional sem dar a contrapartida. Então, a gente estipula as regras, né, que são o mínimo que se necessita para ter um contrato assim, mais saudável, né, mais regulamentado aí pelas normas. Sim, fundamental, né, para todo mundo poder trabalhar da melhor forma possível, né, sendo respeitado, né, tendo a sua dignidade, você poder trabalhar e saber que você vai ter uma coisa justa ali, né, não vai ser explorado por um patrão, por uma empresa que às vezes realmente acaba querendo levar vantagem, né? Então tem muito isso, né. Nós aqui nos sindicatos já tivemos alguns casos de empresas ou até mesmo
sociedade onde eles colocam o empregado como sócio, mas na verdade esse sócio ele é um empregado que trabalha muito mais do que a legislação permite e Sim. acaba havendo um desequilíbrio, uma exploração. Então a gente, de certa forma, atua para que essa sociedade fictícia, né, não ocorra, né? não ocorra, porque se a pessoa é tratado como um empregado, então ele não é um sócio Exatamente. que garante os benefícios da sociedade, né? Então, é o nosso papel, a gente gosta de desenvolver esse tipo de atividade necessário para a evolução da sociedade, né? Sim. Aí estamos à disposição para atender os advogados que trabalham no seletista e precisam de apoio e o que o sindicato regulamente alguma situação dentro da empresa deles, né? Sim, tá ótimo. Já informamos sobre isso, né, nas entrevistas anteriores e reforçando essa importância, né, de estar próximo, né, do sindicato, junto, sabendo exatamente o que está acontecendo. Beleza. Okay. Muito obrigado pela sua participação. Isso aí. Obrigado. Bom trabalho e sucesso. Obrigado, Bruno. Então, pessoal, voltamos aqui. Dessa vez estamos com a Verônica. Verônica, se apresenta, fala um pouquinho pra gente aí sua área de atuação e hoje você está presente aqui no sindicato, aqui junto com a gente. Comenta um pouquinho aí. Obrigada, Bruno, pelo convite. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. O Bruno é muito meu amigo. A gente está abraçado já desde que você veio aqui para Desde que eu mudei. Exatamente. E a parceria sempre são ótimas, né? Então, o Bruno super recomendo. Eu sou jornalista, mais precisamente assessora de imprensa, mas eu gosto de dizer que eu sou empresária da comunicação. Por quê? O que eu faço? Eu linko você, no caso, os advogados aqui, né, com a mídia, a grande mídia, televisão, rádio, jornal, revista, internet. Porque vocês são necessários para darem notícia, para explicarem as notícias. Por exemplo, agora a gente está sabendo que os aluguéis estão em alta. Tem muito pouco imóvel para alugar porque todo mundo está querendo alugar. Então, precisa para você alugar um imóvel, você precisa de um bom contrato, você precisa de uma boa negociação, você precisa entender isso e quem vai explicar? Um advogado. Isso pode ser feito não só numa consulta, num escritório, mas isso pode ser feito pela televisão, numa matéria jornalística, num podcast. Sim, né? Exatamente. Ainda mais essa questão que você falou, né, de contratos é uma coisa que pega muito, porque se você não prestar atenção, não ler o contrato, todos os detalhes, você pode acabar tendo um prejuízo, né, de alguma forma, ou sendo enganado, né, involuntariamente, tal, por alguém que redigiu o contrato e você não tem muita experiência, então assim, é muito importante você saber dos seus direitos e para isso tem um advogado, né? Claro. E eu também estou ajudando o pessoal aqui do sindicato já há algum tempo na produção do programa de TV que eles têm. Eu sou a ponte, sendo a produtora desse programa, trazendo pessoas. O Bruno, inclusive, acabou de ser convidado. Ele vai participar do próximo programa. De sexta-feira a gente vai fazer a gravação. Então fiquem ligados que vocês vão saber um pouquinho mais sobre o Bruno no programa do sindicato. Direito em Foco. É um programa muito interessante, porque não trata só de direito, porque afinal de contas o advogado, ele também come, ele também investe, ele também viaja, ele também tem outras atividades, então o advogado que assiste, né, o programa Direito em Foco também gosta de saber outras coisas, a gente deixa o programa um pouquinho mais leve, um pouquinho mais variado, e eu sou o canal, ou seja, se você quiser participar do programa Direito em Foco como entrevistado, pode falar comigo. Meu direct é @Verônica Letícia Pacheco ou @Agência Toda Comunicação. Pode falar comigo, Verônica, eu te vi lá no canal do Bruno. Isso aí. E você prometeu que se eu ligasse, se eu mandasse um direct, eu podia dar entrevista? Fala comigo que nós estamos super abertos. Você é super bem-vindo aqui no programa de TV do sindicato. É isso aí, acho que é super importante. Eu, como tenho produzido conteúdo, né, então a gente tem que estar em evidência, mostrando um pouco o nosso trabalho e nada mais do que participar de um programa, de uma entrevista, para você falar e ter o seu conteúdo divulgado, para você poder conseguir atingir mais pessoas, né? Muito obrigada, gente. Fiquem aqui, porque ainda vai ter
vários Vai outros ter mais coisa, advogados. isso aí. Exatamente. Hoje a produção do Bruno está sendo aqui no sindicato. Estou bastante feliz com a vinda dele aqui. E é sempre conteúdo, né? Conteúdo, ninguém nos tira. Sim, eu tô aprendendo bastante coisa hoje, que minha área não é o direito, então eu tô conversando com algumas pessoas e com certeza aproveitando para aprender um pouco mais, né? Com certeza. Obrigada, Bruno. É Beleza. sempre muito bom estar com você. A nossa parceria é ótima. Isso aí, exatamente. Tchau. Beijinho. E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos. Estamos agora com o Ney Daniel, que vai falar um pouquinho também da área de atuação dele aqui pra gente que está acompanhando esse conteúdo aqui. Bom, olá pessoal, me chamo Ney Daniel e sou o secretário do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Também sou empresário e corretor de imóveis, cuja atuação, além de secretário, além de secretariar a presidência do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, né, que é uma instituição que abrange ali tanto a coletividade da classe de advogados, mas também a toda a população aqui no Estado do Paraná. E também o meu viés empresarial, como corretor de imóveis, sou proprietário de uma empresa de regularização de imóveis, a Domínio Legal Regularização de Imóveis, né? Então nós trabalhamos e atuamos com o município. Sim. Para quê? Para trazer o direito à propriedade para aqueles moradores que estão à margem ali da sociedade no quesito de imóveis não regularizados, ou seja, aquele imóvel que há muito tempo, há muitos anos atrás, né, voltando até nessa parte de leis, a parte Sim. da Constituição, aquilo que nos ampara como cidadãos brasileiros, né, que rege ali um dos princípios mais primordiais do ser humano, que é o direito à moradia. Então, gente, como nós trabalhamos com municípios trabalhando, regularizando esses imóveis, o que acontece? Há muitos anos, né, existiam outras legislações que não eram pertinentes e facilitadores como hoje, mas existiam, né, as leis para quê? Para regularizar os imóveis, mas acredito que seja, né, do meu ponto de vista, a parte cultural de não regularizar os imóveis, aquele loteador, né, acabava não regularizando, não indo para a prefeitura para desenvolver o projeto, Sim. não indo para o cartório para regularizar o imóvel daquele novo proprietário, né, ou seja, fatiava o lote, porém não regularizava-se. Uhum. Então, ao longo dos anos, o bairro foi o quê? Crescendo, né? Então, tendo saneamento, luz, inclusive até a parte tanto urbanística, ambiental, e também até a questão ali onde a prefeitura, o município, acaba dando até condução de ônibus, Sim. recolhimento de lixo, enfim, ou seja, acabava se tornando aquele bairro que não tem mais aquela reversão ambiental. Para quê? Para fazer com que haja degradação ambiental ocorrida ao longo do tempo, né? E até deslocar esse pessoal, mas acaba infringindo vários princípios constitucionais, né? Ao longo do tempo, né, foram criando novas leis para facilitar o quê? Esta regularização, ou seja, regularizar aqueles lotes que nós, no direito, né, na lei fala-se lote, não fala-se núcleo, né? Mas aquele bairro que já está há 20, 30 anos, com todos, ou uma grande maioria, sem a documentação, sem a documentação legal, sem o registro do seu imóvel. Então, nós desenvolvemos esse trabalho importantíssimo, sabe? É muito bacana você, ao longo de 20, 30 anos, as pessoas morando ali sem a parte da regularização, é você poder trazer a dignidade do ser humano, é você poder trazer aquele benefício que ao longo do tempo deixava muitas vezes a família insegura. Em muitos lares onde tem homens e mulheres com crianças, então isso é bacana, a partir do momento que você tem a possibilidade de desenvolver isso para aquele morador, Sim. para aquela moradora, para Com aquela certeza. família, né? Para aquela pessoa que mora muitas vezes sozinho também, e hoje a cultura é diversificada, né? Então isso é muito bacana, desenvolver esse projeto que trata, né, da empresa Domínio Legal Regulação de Imóveis, onde sou um dos sócios, né, um dos sócios proprietários dessa empresa, e a partir dali, né, além da regularização fundiária, que a gente trata desse trabalho social que é lindo, perfeito de fazer, sabe? Sim. Também nós trabalhamos com a parte da averbação. Por quê? Como, por exemplo, no nosso capital paranaense, onde vivemos, aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba existem muitos imóveis, né, que é um outro viés, sabe? Existem muitos imóveis, existem muitas edificações, né, que não possuem também a matrícula.
Aham. Ou seja, ao longo do tempo também, né, até antes de 1960, 1970, anterior a isso, né, produzia-se uma circunscrição do imóvel. Então a lei ela não exigia que fosse editadas as matrículas. E também aqui na nossa capital paranense, nós temos também o viés de outros tipos de construções, cujas construções já possuem matrícula, como aqui em Curitiba, né? Porém, possuem, como antigamente, as circunscrições, que são outros tipos de documentos, que ainda não é a matrícula, porque na época, muitas vezes, quando foram construídas, seja as casas, ruas, edificações, né? Porque nós temos os horizontais e verticais, os imóveis, Sim. não exigiam-se a produção, a homologação de matrícula em cartório, como hoje. Por quê? O que é essa matrícula? Só para ilustrar também. A matrícula, pensa bem, a matrícula, gente, é como se fosse o nascimento do imóvel, como se fosse nossa certidão de nascimento, né? Ali acontece de tudo. Tudo que você fizer no teu imóvel estará ditado na matrícula. Fica registrado lá qualquer alteração, né? Exatamente. Por quê? Quando você vai comprar um lote, né, você está comprando um terreno. Então, a partir daí vai nascer a matrícula do seu lote, né? Lote tal, quadra tal, né? Tantas metragens, os confrontantes, né? E o seu nome, suas qualificações, né? E isso será tudo transmitido na matrícula, no registro de imóveis. Então, a partir daí, quando você produzir as edificações, construir a sua casa, né? Ou então o seu empreendimento imobiliário, chique pra caramba, para daí ganhar milhões de aluguéis. Enfim, a partir daí, a partir do momento que você começa a construir, você tem que desenvolver o projeto através de um profissional, né? Cujo profissional irá homologar isso na prefeitura. E a partir daí você paga as taxas, né? Conforme previsão de cada município. E depois leva-se o habite-se, o famoso habite-se, que trata-se da vistoria do imóvel pela prefeitura, para o registro de imóveis ali do município ao qual pertence o imóvel. A partir dali é editada na sua matrícula, é averbado a residência ou o prédio, né? Com todos os cômodos, né? Os tamanhos, na matrícula. Porém, né, muitas vezes, os imóveis antigos não tinha essa... Não existia a questão da produção da matrícula, então ficou-se. Então há muitos prédios, realmente, em grandes metrópoles, que necessitam também, né, dessa averbação de uma criação da matrícula. E muito engraçado isso. Inclusive, né, acho que vocês que estão aí nos assistindo, até você também já ouviu falar dos puxadinhos, né? Brasil, né? Que é cultura, né? Acaba uma cultura incrível. Alguém pode passar por isso, faz parte, né? Faz parte, né? Nossa cultura. Porque essa parte de imóvel acaba sendo uma parte muito cara, né? Assim, dentro da realidade. Exatamente. Porque acontece, gente. Acontece, porque no nosso país tudo é muito caro, tudo é muito exacerbado para fazer, né? Até na minha família tem imóveis também, assim, que estamos regularizando nesse ponto agora. Porque a família cresce... E por correlação até dos impostos, né, que sempre foram muito pesados para o povo, acaba sempre empurrando a situação. Ou seja, a família cresce, casa-se, cresce, vamos morar lá com os pais, aí faz mais 2, 3 cômodos e aquilo vai se tornando uma casa grande, uma casa... Porém, essas demais cômodos, vamos dizer assim, não estão averbados. E há a necessidade da averbação. Por quê? Porque isso acaba limitando tanto do valor do imóvel, porque a partir do momento que o imóvel ele não está averbado, né, a pessoa, o proprietário, não consegue, muitas vezes, na necessidade de uma venda, ou então de um negócio novo, ou trocar de residência, não consegue fazer esse fomento de venda, porque é impossível, juridicamente, fazer um financiamento, quem está comprando, né, ou então, muitas vezes, eu quero hipotecar a casa por alguma situação particular, não consegue também. Sem falar, né, daquilo que já citou, a desvalorização daquele determinado imóvel sem a devida averbação. E também isso influencia em outros quesitos, como, por exemplo, até em um inventário, né, onde aqueles entes familiares que vão ficando têm que se resolver com a residência, né, às vezes 1, 2, 3, 4. Então isso torna-se muito caro. Costuma dar muito problema nessa questão. Muito problema. Né? E principalmente moroso. se a família não se der bem, né? Os irmãos e tal. Acontece, né?
E sem falar que, além disso, além desses percalços, né, familiares que acontecem no relacionamento, ainda tem a amorosidade ainda. Sim. Porque quando estamos vivos, tudo se resolve. Mas a partir do momento que começa o natural da família, né, Sim. começa a se vir outros percalços, além de se tornar caro, mais caro do que se tivesse resolvido a família em si anteriormente. Deixa eu fazer uma colocação aqui pode sobre fazer. esse tema, né? Você falou sobre os puxadinhos e tal, e referente, por exemplo, quando você, já aconteceu comigo, né? Quando você está morando numa casa, e aí você precisa de dividir para você colocar o seu relógio de luz, a sua conta de água separada, é uma questão às vezes um pouco complicada, porque você está junto, mas você não, eu quero meio que ser independente, eu quero pagar minha própria luz do que eu estiver consumindo, não depender de outras pessoas, né? E há possibilidade, só que, como dizem no direito, cada caso é um caso, né? Sim. Mas é possível, por quê? Porque há municípios que facilita a regularização da residência. Há leis facilitadoras para isso. Então o profissional pegará o caso, desenvolverá o projeto junto com o município, né, porque o município precisa vistoriar isso. Por quê? Porque é necessário obedecer o plano diretor do município. Então o plano diretor é importante porque ele vai reger o formato das residências naquele município, que rege ali tanto o urbanismo e quanto a parte ambiental, porque é importante a gente não, né, a gente manter a nossa... Exatamente. Será que chega a alterar alguma coisa na questão do IPTU também, essas modificações do imóvel? Quando modifica, porque quando você averba, né, a prefeitura faz uma análise, uma pré-análise do valor venal da nova parte, ou seja, do como um todo. Sim. Né? Claro que você pagará um IPTU muitas vezes um pouco maior, né? Ou seja, o valor real daquilo que está ali sendo utilizado, né? Exatamente, que é o correto. Sim. Né? Porém, você terá a valorização do seu imóvel. Né? Você terá como cobrar do município aquilo que adquém da sua residência. Sim. Né? Se você está com problema, você poderá, muitas vezes, com toda certeza, cobrar do município. Seja até nos confrontantes. Sim. Então, as leis, né, os decretos, enfim, estão todos aí para benefício de toda a sociedade. Muitas vezes a gente acha que é só para o município, é só para o ente público, mas é para como um todo, é para uma organização geral. Sim, é importante, porque assim, a gente precisa que tenha essa arrecadação para o município ter o dinheiro para poder gastar com coisas que são importantes. Saúde, educação, lógico que às vezes acontece que não gasta da forma correta, mas tem que ter uma arrecadação. Né? Isso nós estamos aqui para falar de política. Porém, a questão de naquela região, naquele local, naquele bairro, naquele núcleo, os imóveis regulares, quando você necessita de creche, terá creche. Se você necessita de escola, terá escola. Terá a base, né? Sim, com certeza. Né? Além da saúde, da segurança. Tudo que é envolvido, né? Coleta de lixo, iluminação, segurança, tudo que é necessário para estar vivendo em sociedade, né? Exatamente. Então, é bacana o trabalho dos quais nós desenvolvemos, né? Tanto desde o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, que também nós lá desenvolvemos um trabalho excepcional para a coletividade, sabe? Então a gente convida vocês, advogadas e advogados, né? E também a sociedade. Muitas vezes o ser humano, as pessoas são... Porque, só dando até um pouquinho, o ser humano ele tem uma inteligência excepcional, nata, né? Sim. E muitas vezes, nós, seres humanos, do nosso íntimo, do nosso ser, da nossa essência, temos muitas vezes até ideias para a criação de novos projetos para beneficiar a coletividade, para beneficiar a sociedade. E muitas vezes nós não levamos isso adiante por não saber como. Então, o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, né, possui uma gestão de 20 advogadas e advogados. Isso, nós temos, o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná tem essa abertura para desenvolver esses projetos para a coletividade também, com previsão do Estatuto Social da entidade no artigo 3º, né, da defesa tanto dos advogados, mas também do social, das pessoas, né?
Então, muitas vezes você, até estudante de direito ou de outras matérias, né, de outras profissões, e, de repente, muitas vezes você tem ideias plausíveis. Então, se queira trazer para o sindicato, para discutir, debater, Vale a pena marcar e conversar, né, isso exatamente, daí, esses projetos, né? exatamente, Tirar de repente do papel alguma ideia que pode ser importante, né? e levar o nome. Sim. E imagina que, porque eu vejo isso, essa essência de você poder, né, fazer um pouco, ajudar a coletividade através da empresa e do sindicato, porque nós levamos um pouco de dignidade daquilo que a gente estuda, porque nós estudamos, claro que nós estudamos, nos profissionalizamos para também ter qualidade de vida, ganhar o nosso dinheiro, Sim. ser independente, fazer a diferença. E por que não estender isso também, levando o nome, fazendo história, levando para a sociedade, né? Com certeza. E através disso, nós temos a possibilidade até de levar para a Assembleia um projeto. E é muito bacana isso, porque nós já fizemos isso com outras frentes, sabe? Uhum. E é bacana, eu acho, quando você vê que você está fazendo uma diferença, que você está se debruçando sobre algo que vai refletir lá na frente, não só para você, não só para a tua família, mas como um todo. Então isso é bem bacana. Como, Sim. por exemplo, a parte da regularização de imóveis e averbação. Né? Então você, muitas vezes, também tem ali sua residência, ou você está em algum lote, né? Está morando, sobrevivendo sobre um lote, tem a tua moradia, o teu teto sobre um lote, onde está em algum município que não está devidamente regularizado, você também pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais ali para perguntas. E teremos o prazer em responder vocês, seja através do sindicato, seja através da empresa Domínio Legal, né? E também, né, até, se você me permitir, estendendo claro. também uma outra parte daquilo que eu faço, também como corretor de imóveis, né? Sim. Eu também sou proprietário de uma imobiliária, chama-se Vivanterra Imóveis, Sim. né? Ah, legal. Onde nós ali também trabalhamos com essa parte da avaliação de imóveis, da compra e venda e locação. Sim. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só entrar em contato através das redes sociais para saber mais dos nossos trabalhos, né? E também até queira conversar conosco, por quê? Porque nós somos natos, a gente, como brasileiros, né? A gente sempre faz a diferença e vamos desenvolvendo Sim. cada profissão, né? Com certeza. É muito bacana isso. A partir do momento que você se descobre naquilo que você faz, a partir do momento que você descobre a sua essência, ninguém tira isso de você. Então, é legal quando você estuda, quando você se desenvolve, quando você não vê empecilhos, apesar das renúncias, porque não é fácil você se debruçar sobre algo que você necessita, que você quer fazer. Então, não dê ouvidos a outras pessoas. Faça aquilo porque você que nos acompanha, você que nos assiste, você que tem aquela força, aquela vontade, aquela garra de querer fazer as coisas, né, para você mesmo. Então, não se desanime, vá em busca daquilo que você quer. Porque nós somos todos vencedores, nós estamos aqui como prova. Então, é só levantar e seguir adiante com Deus, amor e fé. E vamos em frente. Exatamente, né? Pode ser que demore um pouquinho mais ou menos, porque Mas a gente tem nunca que sabe chegar. exatamente, mas tente fazer o que você gosta, que com certeza você vai conseguir. Exatamente. E o mercado está cheio. Tem de Tem tudo. muito profissional, mas também tem muita coisa bacana para você fazer e desenvolver, porque o mercado, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu vou fazer uma faculdade. Mas será que eu vou conseguir? Mas de repente eu vou fazer direito. De repente eu vou fazer contabilidade. De repente eu vou fazer administração. Tá cheio, gente, mas falta profissional. Todas as profissões sempre Todas. tem muita gente, mas Engenheiro, sempre tem a médico. possibilidade de você correr atrás ali e trabalhar na sua área. E se você não começar a estudar, aí que nunca você vai saber. Aí depois, quando você vai ver, passou tantos anos e você deixou... Tem que dar um pulinho. Circunstância da vida e tal. Assim, quanto antes, melhor. Você correr atrás do que você puder, quanto antes é melhor. Essa dica acho que fica para todo mundo. Porque a gente tem que quebrar as barreiras, né? Eu não nasci rico. Mas a gente consegue, mas, claro, com muitas renúncias. Sim, sim. Mas a gente tem que ir em busca, não tem jeito. Tem que estudar. Focar, muito estudo, foco, correr atrás, né? O que... Ver a partir do momento que você consegue. É aquela, renunciar a muitas coisas, infelizmente. Sim. E consegue. Né? A gente consegue. Nós, seres humanos, estamos dotados disso. Isso aí. É só a gente querer. Tá ótimo. Muito obrigado, gente. Beleza, Muito obrigado pela também. participação. E acredito que deve ter tirado algumas dúvidas aí das pessoas aí referentes a essa parte imobiliária aí, né? Exatamente. Foi bem
esclarecedor o nosso bate-papo aqui, tá bom? Esperamos que tenha colaborado. Isso aí, beleza? Obrigado. Muito bem, pessoal, voltamos e agora estamos com a Andrea, a próxima convidada que está participando aqui desse evento de hoje, que vai falar um pouquinho sobre a área de atuação dela também, para vocês poderem conhecer também. Olá, tudo bem, Bruno? Como Tudo vai? ótimo. Tudo tranquilo? Isso aí. Então, eu trabalho com o direito sindical em torno de 15 anos já. Eu sou pesquisadora na área de direito sindical, meu doutorado, agora concluído recentemente, também a minha pesquisa é no direito sindical, Bruno, e eu trabalho o direito constitucional cooperativo no direito sindical, que é essa ideia de que o Estado constitucional, ele tem uma série de elementos a serem seguidos e estruturados dentro de uma democracia. E o sindicato, a liberdade sindical, é um desses pilares que deve sempre ser respeitado pelo Estado constitucional. E dentro desta liberdade sindical, nós temos o que nós chamamos, né, da liberdade objetiva e subjetiva do associado, enfim, da própria entidade sindical. E dentro destes elementos nós temos o que nós chamamos de espaço de autonomia sindical, que é justamente esse espaço que hoje nós estamos celebrando e realizando, o espaço de participação sindical, em que eu posso ouvir, ser ouvida, votar e ser votada. Então, o ápice da democracia sindical é o momento eleitoral, o momento de eleger os seus dirigentes. Exatamente, de suma importância, né, você poder eleger e você poder participar, né? Então, com certeza, o dia de hoje está sendo bem proveitoso, né, e democrático também, né? Com certeza, Bruno, é um dia importante, democrático, em que as pessoas, os associados, eles podem decidir o futuro do sindicato. Isso é bastante importante, Bruno, quando nós falamos desse espaço de autonomia sindical, porque perceba, o que é esse espaço de autonomia sindical? Nós temos o espaço legislativo, o Congresso Nacional, as assembleias legislativas, né? Ou seja, a legislação pública. Sim. Porém, na própria Constituição, no Estado Constitucional Cooperativo, como eu mencionei para você, nós temos a possibilidade, o reconhecimento da autonomia legislativa por privados, que na realidade é o reconhecimento, lá no artigo 7º, das convenções e acordos coletivos. E, claro, ali no artigo 8º da Constituição de 1988, nós temos o reconhecimento do direito do próprio sindicato a editar as suas normas, o estatuto do sindicato, alguma portaria, circular, as normas coletivas, enfim, alterar os seus estatutos, né? Enfim, fundir sindicatos, cindir, alterar, ou seja, este é o espaço de autonomia, você percebe, Bruno? Sim, exatamente. Essa legislação privada que nós falamos, veja, o estatuto do sindicato nada mais é do que um regulamento que vige por determinado tempo a vontade dos associados, né? E ele é editado, inclusive alterado à vontade, de acordo com a vontade dos associados. Isso é o exercício da democracia. Esse estatuto, Bruno, ele inclusive ele é aplicado eventualmente numa demanda judicial sobre sindicatos, o juiz ele pode aplicar e vai aplicar esse estatuto. Uma norma coletiva, por exemplo, ela é uma norma privada, entre sindicato e empresa, entre sindicato e empresa e trabalhadores, você percebe? Então ele é um espaço soberano de autonomia sindical, e isso é maravilhoso, porque nós temos um espaço privado em que os integrantes dessa categoria deliberam o que querem, o que é melhor para si. Você percebe? Sim, exatamente. A gente já conversou com algumas pessoas aqui hoje, né? Sempre ressaltando a importância do sindicato, ressaltando a importância também do fortalecimento do sindicato também, né, em questão de cada vez ter uma divulgação maior, cada vez poder chegar a pessoas que ainda não conhecem. Então, como a gente já está fazendo algumas entrevistas ali, isso já foi citado algumas vezes e ótimo. A gente agradece a sua participação aqui. Você tem alguma colocação mais para poder fechar?
É exatamente isso, Bruno. É a necessidade de levarmos, não é, esta conscientização da importância do sindicalismo no Brasil. Sim. O Brasil é um país com tantas desigualdades, né, com tanta deficiência de informação, de conhecimento. É importante que o sindicato esteja, né, a postos, atendendo às demandas dos seus trabalhadores, né, esclarecendo, auxiliando, lutando contra violações de direitos. Infelizmente, no Brasil, nós não temos a cultura de olhar para o sindicato, de fortalecer os nossos sindicatos. Exatamente. Ainda, tá? Mas nós vamos ter... E aqui a gente está falando da parte de advocacia, mas tem sindicato de diversas profissões Isso, também, né? de Com todas certeza. as profissões, praticamente. No Brasil Sim. todo, nós temos hoje em torno de 15 Pra poder- mil sindicatos Sim, para poder ativos e vigentes. tudo regulamentado, né? Lutando pelos direitos ali. Isso mesmo, discutindo, né, o trabalho, os rumos do trabalho, Sim, sim. agora em tempos de inteligência artificial. Então, isso é Exatamente. ainda mais necessário, fortalecermos as relações sindicais, pois serão elas que salvarão a salvação do trabalho, né, do futuro do trabalho, está na discussão com as entidades de classe, ou seja, os sindicatos e as associações em geral. Isso aí, muito bem colocado. E beleza, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso perfil Curitiba Novos Olhares, tá bom? Imagina, eu é que agradeço, uma honra sempre. Estou muito feliz e agradecida. Obrigada.